Vamos lá fazer essa introdução de novo do Relembrando, que não faz menor sentido esse nome, porque a gente tá vendo vídeos agora, a gente tá vendo qualquer coisa, é o reactivando, sei lá, não sei, não sei qual é o nome disso, mas vai continuar como Relembrando mesmo, porque é mais fácil pra mim me organizar aqui. E é isso aí, vamos lá ver a triste história de Lone Survival. Eu não faço ideia do que é isso, mas o Chuman mandou pra nós, então vamos que vamos. Reagindo, revisando, reassistindo, react. Lone Survivor. Pera aí, esse vídeo tem 9 anos. Caralho, esse vídeo tem a mesma idade que eu tenho de internet. Porra! Porra! Incrível. Cara, eu não tenho outras palavras pra dizer sobre o Lone Survivor a não ser genial e totalmente humano. De acordo com Jasper, que é o criador desse jogo e da trilha sonora, revelou que a história do personagem é uma coisa que ele conhece muito bem. Como se fosse uma projeção de uma fase da vida dele e seus pensamentos. Lone Survivor começa com You, que traduzindo significa você. You. Você começa como se você estivesse escrevendo em seu diário, sabe? Como sua vida está agora. E ele está em um apocalipse. E parece que é o último sobrevivente. Mas não é só isso. Você parece ter muitos problemas no passado e atuais também. Dá pra perceber que o personagem não está em total virtude de suas faculdades mentais. Muitas vezes o vemos cair para uma alucinação, ver pessoas que não existem simplesmente. Ele mesmo tenta se levantar dizendo para si: vamos, você é mais forte que isso. Com esses elementos, a gente consegue perceber que Lone Survival não é apenas um survival horror simples, mas tem um potencial de ser muito mais profundo que isso. Há 10 anos Os atrás. diálogos são cheios de simbolismos, cada reação dele é um quadro, ou até beber um pouco de café parece ser parte de uma corrente de pensamentos, fatos, pessoas passadas, lembranças dele mesmo. Tudo em Lone Survivor é importante para podermos entender a história. A resposta de todo o jogo está em elementos apresentados no meio da história, no jogo em si. E com a evolução da jornada de You, você, acontecem encontros com o que parecem ser sobreviventes. Muitos te ajudam como diretor, e muitos parecem querer seu mal, como Draco. Temos também um homem que veste uma caixa. Ele não parece querer prejudicá-lo, sempre parece querer o melhor de você. Ele te instiga a agir melhor, totalmente o oposto de Draco. Há um encontro muito esquisito também com Tia, Kenny e Benzido. Eles parecem estar em uma festa, mas aquilo obviamente é uma ilusão. Há uma frase muito importante que voltaremos a analisar de Tia, que é: eu não vou falar com você até você me mostrar que consegue segurar o boneco. Além de tudo, um dos comportamentos mais icônicos do jogo inteiro é que ela te oferece uma arma e você pega. De longe, o diretor é a figura mais confiável do jogo. Ele parece a mais viva, não parece realmente uma ilusão. As frases dele são totalmente confortantes. Em Lone Survival, a gente se sente Eu não muito conheço esse sozinho. jogo. E ele Interessante. sempre faz a questão de mostrar que está sempre contigo e te oferece um caminho melhor a percorrer. Esse tipo de jogo eu acho Ele muito te dá legal, comida cara. e utensílios de Eu cozinha. nunca Ele praticamente parei te pra obriga jogar a muitos cozinhar dele, mas eu melhor sempre as gostei do comidas, e não conceito apenas de comer para sobrevivência. jogos Quanto mais nesse vamos sentido. avançando, começamos a ter que escolher. Não dá mais pra fugir. Ou você Tipo, enfrenta os monstros com sua pistola, ou usa flares pra distraí-los. Em muitos momentos do jogo, pessoas e cartas te dizem pra não enfrentá-los com pistolas. Há sempre um jeito melhor de passar por eles. Então tem um que Draco tá na minha é o mente que eu único esqueci o que te nome. instiga Eu vou lembrar. a atirar neles, te incentivando Eu a acho ser mais muito agressivo legal o conceito. sempre. Além disso, começam a aparecer figuras novas. Aparece Her no seu caminho, que a tradução é ela. Você a conhece e não a conhece. Undertale? Você não se Não, lembra dela, eu não cheguei a e ela jogar fala Undertale. coisas confusas. É um Ela jogo parece ser a mais alucinação que underground, mais mexe com ou seu bem mais psicológico underground. Além dela, aparece Undertale um homem hoje de é cara muito branca, conhecido. que fala Mas que é no um bom terceiro jogo pra encontro seu e dele, representar isso, você sabe? irá Uma entender jornada tudo. de reflexões. Temos também o Hank, que parece estar num estado pior que você. Talvez a única pessoa em que você se sente um pouco responsável, porque você mesmo tá num estado meio podre, sabe? Na primeira E o conversa cara de tem um vocês, ele pede pôster comprimidos aqui. azuis, o que você pode negar se você quiser. O jogo não mostra que você pode entregar, ao invés de remédios azuis pra ele, você pode entregar realmente um remédio que ajude ele, pra talvez ele ir se curando da doença que assola esse mundo aí. Eu não sei se vocês já perceberam até aqui, mas o Lone Survival é um jogo cheio de escolhas. Você pode escolher como agir com as pessoas, com os monstros, com a sua saúde. Você pode atirar em tudo se você quiser, mas se você quiser você pode desviar. Você pode comer comidas boas se você quiser, você pode cozinhá-las e também desperdiçar um pouco da sua água.
de sobrevivência para molhar sua planta chamada Chuck. Mas por outro lado, se você quiser, você pode comer ratos, carne podre, ameaçar Chuck com uma tesoura. Isso não é à toa, isso influencia no final do jogo. Continuando a jornada de Yu, depois de passar pelas ruas destruídas da cidade, cenários de bombeamento e guerra, e depois desse ônibus destruído, enfrentamos um monstro enorme chamado Mother, que no final da batalha acaba matando o diretor. O desespero de Yu é enorme. É muito grande. Se coloca no lugar dele por um momento. Não há ninguém em volta. Você está indefeso, sozinho. E a única pessoa que te ajudava com tudo, sobrevivência, armas, a ficar mais feliz com você mesmo, com comida, morre. Se você se colocar inteiramente no lugar do protagonista, é assustador de verdade. É solitário. O diretor, antes de morrer, te manda para o hospital, que lá é seu destino. Você deve ir. E além disso, também solta a enigmática frase: eu sinto falta dela também. Esse jogo vai quebrar a quarta parede, fica vendo. Com a pessoa de maior apego emocional que você tinha partindo, você resolve ir para o hospital. E sabe que todo esse pesadelo lá vai terminar. Quando você entra em um dos quartos do hospital, você dorme e tem um diálogo com Draco. E você se cansa dele te perturbando por todo esse pesadelo que você está passando. Ele cada vez mais te provoca, te irrita e te incentiva a ser agressivo. E Draco pede o tiro. Fala que você não tem coragem, que você é um fraco. E no final, você acaba dando um tiro em Draco. Mas acontece que Draco é você mesmo. E Draco ri da sua cara e revela ser você. Ou seja, você se matou. No final de tudo, você se encontra com sua namorada, que é Her. E parece estar bem feliz que tudo tenha acabado. Afinal, você tá com ela, não tá? Será que morrer é a melhor solução? Mas sempre temos um outro caminho a seguir, que, a propósito, é o mais difícil. O final com o Draco te provocando é o final Blue. É o pior final que você pode conseguir. O seu psicológico tem que estar totalmente torcido e destruído nessa parte do jogo. E é agora que vocês vão entender tudo, galera. Se preparem. Vamos olhar com outros olhos para cada elemento que o jogo te apresenta. Primeiro, eu vou tentar explicar pra vocês o porquê do seu personagem estar nesse pesadelo. É óbvio, galera, que vocês devem ter percebido que isso não é um apocalipse zumbi de fato. Isso é tudo criação da mente de Yu. Tudo acontece lá. Enquanto você andava por aí, você consegue encontrar várias referências a uma guerra, a um ataque com bomba a um ônibus e que uma vítima fatal ocorreu. Um dos comentários de Yu sobre o ônibus é que lá é onde tudo começou. Então tudo nos leva a pensar que o mundo onde você está é um profundo trauma psicológico pela morte de Her nesse ataque ao ônibus. Fato confirmado em uma entrevista com o criador do jogo, que ele nos revela que a morte de Her tem a ver com as Torres Gêmeas. Então, esse ataque pode ter sido uma retaliação ao ataque às Torres Gêmeas no Oriente Médio. Cada coisinha no jogo, cada leitura de diário nos fala um pouco mais do personagem e da história real por trás de tudo. Tudo há um simbolismo. Os nomes dos chefões do jogo são Father e Mother. Se levarmos em conta que todos os monstros do jogo estão te impedindo de avançar e dificultando tudo, Mother e Father, sendo os maiores inimigos, pode simbolizar uma infância ruim de Yu. E que uma infância ruim com seus pais ainda seja um peso enorme em seu inconsciente, já que os inimigos são os maiores do jogo. O primeiro encontro do jogo que você tem é com Tia, e ela não aceita falar contigo se você não mostrar que você consegue segurar a boneca. E essa boneca é a boneca de Her. Ou seja, ele sabe que você está num estado muito ruim pela morte da sua namorada e que você mal consegue segurar a boneca que ela te deu, ou a boneca dela. Então ela primeiro quer que você passe por cima desse obstáculo para depois você falar com ela. Ela quer te ajudar. E tudo nos leva a pensar que Tia é a mãe de Her, mas que ela não sabe bem lidar com os problemas da filha, visto que ela está em casa bebendo com os amigos. Além de que ela realmente não sabe lidar com você. Simbolicamente, ela te dá uma arma para proteção, que talvez seja um tipo de conselho errado para você, sabe? Que no final você eventualmente se mata usando a arma que você recebeu. Draco e o homem que veste uma caixa que aparece em seus sonhos são dois opostos. Um mais sereno e tranquilo, sempre querendo te impulsionar a fazer o melhor para si e para os outros. E o outro é o Draco, sempre querendo fazer você tentar o pior. E não é à toa que no final do jogo, ele que te impulsiona para você se matar. Já o Hank, eu ainda não sei direito dizer o que ele representa na sua mente, mas pode representar o que você pode vir a se tornar, já que ele tá num estado muito pior que você, debilitado e precisando de ajuda. E você dar um remédio a ele ao invés das pílulas que ele quer, mostra a sua vontade em não se afundar nas drogas e querer uma melhora para si mesmo. Há momentos em que o homem com a caixa na cabeça te faz certas perguntas esperando uma resposta. Há um momento em que ele fala:
Só nós podemos ajudar a nós mesmos, certo? E a resposta correta para uma melhora psicológica é não. Às vezes todos nós precisamos de ajuda. Eu sei que eu preciso. A aceitação do problema em muitos casos é uma ajuda muito grande. Porque quando você afirma que você tem um problema, você aceita ajuda e quer se cuidar. O diretor, e repito, sem dúvida nenhuma, é o personagem mais querido do protagonista. Ele te ajuda em vários sentidos, tanto com sua alimentação, tanto com seu psicológico. A alimentação é parte essencial do jogo. Talvez vocês não percebam quanto depressão em uma pessoa pode ser grave. Você chega em um momento em que cozinhar para si mesmo é um problema. Talvez ir no mercado comprar comida seja uma jornada quase impossível. Cuidar de si mesmo fica muito mais difícil, nos menores detalhes. E você fica cada vez mais largado e precisa muito mais da ajuda das pessoas. E é isso que a maioria dos personagens tentam fazer, te ajudar. Mas é óbvio que na depressão tem um lado que sempre te empurra para baixo e que geralmente é o lado que pesa mais. Não é à toa que a maioria das pessoas que jogaram Lone Survivor pela primeira vez conseguiram o pior final. É bem simbólico o melhor final ser o mais difícil de conseguir. Enfim. No apartamento do diretor podemos ver Inclusive, eu não sei se funciona, mas esse tipo de jogo é bem interessante quando você tem liberdade de escolha e a narrativa embutida te permite isso. É muito mais difícil fazer um jogo assim. Mas quando você tem essa ideia de entender o jogo de trás pra frente e você da primeira vez não consegue acertar o final certo ou o final feliz, entre aspas, é interessante. E rejogar, entendendo a concepção e fazendo, reconectando as metáforas, deve ser legal. Eu não lembro se tem algum jogo que faz isso e provavelmente esse não faz. Mas é legal, tipo, você conseguir jogar um jogo 2 vezes. Quando você joga ele de começo ao fim, o fim você entende a virada e você joga de novo com essa virada em mente, fazendo, de fato, reconstruindo a história e, sei lá, tentando fazer um final certo ou não, aí te abrindo para outro final. Mas isso é um conceito legal, é um conceito bem bacana. E se você observá-los, parece aumentar bastante seu psicológico no final. O desenho é uma menina, ou um anjo, como o Yu diz. O que pode muito bem ser um desenho de Her, ou feito por ela. E no final da vida do diretor, ele fala que sente falta dela também. Tudo indica que o diretor é o pai de Her, e que ele significava muito para você. Ele não só conhecia sua dor, mas como conseguiu te ajudar a se reerguer. Não é certo que ele tenha morrido pela pressão da morte da filha ou de causas naturais, mas de qualquer forma é uma grande perda para você, já que era o único que conseguia te ajudar na sua depressão. Morrendo, ele te dá o caminho que você deve seguir. Você deve confrontar os seus medos. Você não pode fugir. E é no hospital que você busca forças e enfrenta de frente seus problemas. Você se lembra das palavras finais da sua namorada, que ele deve cumpri-las para melhorar. Você tem que cuidar de si mesmo, ela diz. Pode parecer bobo esse pedido, mas já na situação do protagonista, de profunda depressão, cuidar de si mesmo é uma coisa que você não faz. E o pedido de uma pessoa que ele mais ama faz toda a diferença. E nesse final, ao invés de você se matar e encontrar com ela no paraíso, você é forte o suficiente para seguir caminhando. E a última imagem do jogo é você, aparentemente mais velho, segurando a boneca da sua Ai, é legal. Talvez no lugar preferido do casal. Quando eu falei que Lone Survivor era genial e humano, era bacana. Isso. Talvez uma das coisas mais bonitas que eu Então dá pra fazer isso que eu falei, joga 2 vezes. A superação de uma depressão não é uma doença comum. É que eu não sei se mecanicamente ele deixa você fazer isso. Como o nome que o protagonista deu pro seu gato, sendo feliz, com a ajuda de amigos profissionais e mais importante, você mesmo. E eu também não posso esquecer de citar um outro final. Tem um final que é chamado White. No hospital, se você tiver com um psicológico totalmente bom, você pode entrar no corredor que você enfrenta o fantasma da sua namorada de frente. O que mais tarde se revela ser enfrentar os seus medos mais profundos. E ao invés de você conversar com a sua namorada, é ela que conversa contigo. É a constatação final de que você realmente está doente, e o espírito dela vem te ajudar a se livrar do peso que ele carrega dela. O diferente do ponto final é que ele não está carregando o boneco dela, mas sim o gato de pelúcia dele. O que pode ser um sinal melhor ainda, porque talvez ele realmente possa seguir o caminho sem peso nenhum agora, nenhum mesmo, e conseguir seguir sua vida. Com uma das histórias que mais me emocionou e cativou nos games, o vídeo encerra aqui. Minha admiração por esse jogo deve ser porque eu tenho um apreço pelo lado humano dos personagens.
E a história se tratar de um personagem em profunda depressão, buscando forças para superá-la é lindo. E toda a atmosfera do jogo te faz sentir o que é ser obrigado a fazer coisas que não são boas para você, mesmo sem você perceber. Pô, de pensar que esse vídeo é de 9 anos atrás e, pô, tá bem? Tá bom? Tá realmente bom? Parabéns, hein? Uma coisa que o jogo não responde pra você é: o que é melhor no meio dessa profunda depressão? Fugir dos problemas, se matar e encontrar sua amada no paraíso? Ou se superar e ser o que o nome do jogo diz: o sobrevivente solitário? Ó. Ô, vídeo legal, cara. Vídeo bacana. Gostei. Mandou muito bem. Lone Survivor. Vamos ver. Ele... Pera, é um... Game. Lone Survivor, Director's Cut. Ok. Peraí. Pronto, eu tenho 300 anos aqui. Ele é de 2012, mas esse é o Director's Cut. Nossa, e é assim mesmo, cara. Eu pensei que não é... Caraca, o jogo é um zoom enorme. É um jogo de Game Boy esse negócio. Olha isso, é um zoom muito grande na tela. Eu pensei que ele tava dando algum zoom pra mostrar melhor o jogo ou algo assim, mas... Nossa, realmente, o jogo é muito pequenininho. Assim, o crop da tela é tudo muito próximo. Interessante. 2012 o jogo. Bem legal. Bem legal. Mas eu acho que não foi a primeira versão desse jogo. Que se tá como Director's Cut aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na wiki dele. É 2012 mesmo. Uau! Legal! Ah, tá. Ah, tá. Ali ele tá com a data original mesmo do jogo. Ah, tá. Pensei que o Director's Cut aqui, ele era uma versão... uma versão que foi de fato remaster. Mas, olha, dá pra perceber mesmo que o jogo, ele é muito próximo. Os sprites são muito grandes e isso é interessante, cara. Gostei. Eu não lembro agora o outro jogo que eu queria citar desse negócio de... É que é diferente o jogo que eu tava pensando. É o... Só pra não ficar chato, dá um segundinho. Eu vou procurar aqui pra ficar muito mais fácil pra eu conseguir chegar onde eu quero. Aqui. Aqui. The War is Mine. The War is Mine. É esse que eu tava tentando lembrar. The War is Mine é um jogo bem legal também, que tem algumas questões parecidas com o tipo. E... Quer saber? Vamos lá. Vou dar um extra pra vocês. Já que tá aqui, tá aí. Eu vou mostrar pra vocês The War is Mine. Inclusive, mostrar pelo vídeo do meu querido Ludobardo. Saudades do nosso querido Ludobardo. Uou! Bem-vindos a mais um Ludobardo. Eu sou seu anfitrião, Arthur Protásio, e se você quer recomendações de excelentes narrativas... Não vou nem dizer quem editou esse vídeo, tá? Está começando mais um Porquê Jogar. Nesse episódio, This War of Mine. Não vou nem dizer quem editou o vídeo, tá? Eu andei no tempo de editor, pô. Eu era bom nisso. Você gosta de jogos de sobrevivência? Já parou pra pensar como seria viver numa cidade destruída, correndo todos os dias à procura de alimentos e recursos? E você sabia que nesse exato momento existem pessoas passando por isso? This War of Mine é um jogo de sobrevivência e estratégia criado pela 11-Bit Studios. Nele, você controla um grupo de civis que precisa aprender a sobreviver e conviver com uma realidade de horror criada a partir de uma guerra de proporções devastadoras. E o mais impressionante, é tudo baseado em fatos reais.
O game foi inspirado no Cerco de Sarajevo, um conflito armado ocorrido na capital da Bósnia, que serviu de zona de conflito étnico-cultural e religioso para 3 grupos diferentes: os croatas, os sérvios e os bósnios. Tudo isso entre os anos de 1992 e 1995, durante a Guerra da Bósnia. Com a morte do Josip Tito, líder comunista da Iugoslávia, os movimentos separatistas dentro do país ganharam força. Em 1992, finalmente a Bósnia e Herzegovina obtiveram a independência da Iugoslávia e seus 3 grupos étnicos se viram numa posição benéfica para também se separarem. Os sérvios, que também queriam independência para formar a República da Sérvia, atacaram Sarajevo com a intenção de forçar suas exigências, expulsar os outros grupos e tomar a capital. O cerco de Sarajevo, que foi esse evento, resultou no massacre de 12 mil civis entre os anos de 1992 e 95. Mas a estimativa é de que em toda a Guerra da Bósnia foram perdidas 200 mil vidas. E a gente está falando também de idosos, adultos e crianças nesse bolo. Ele começou Ou a falar seja, de guerra é um lá, assunto eu sério lembrei pra disso. caraca e que merece a sua atenção. Se você quiser entender melhor esse conflito, de uma maneira bem acessível, dá uma procurada na história em quadrinho Uma História de Sarajevo, do jornalista Joe Sacco. A premissa do This War of Mine é bem direta, na verdade. O jogador começa imerso no conflito, sem nenhuma explicação histórica ou contexto político. Tudo que você sabe é o seguinte: uma guerra está rolando. E o seu objetivo é sobreviver nesse cenário, onde a obtenção de recursos básicos se tornou a chave para a sua sobrevivência. Mas você não é um soldado sinistro, você não é ninguém. Ou melhor, você é alguém, porque você é um civil, como eu, como você, como qualquer pessoa. E no comando desse grupo de civis é que você tem que tentar sobreviver em meio às diferenças. Numa mansão destruída, você precisa conhecer a moral de cada personagem. Cada um deles possui uma especialidade, biografia e princípios que influenciam nas decisões que você toma ao longo do jogo inteiro. Por isso, a narrativa embutida do jogo não está exatamente apoiada no conflito bósnio, mas sim na compreensão das problemáticas geradas pela guerra e pela relação entre as pessoas, que, na prática, acaba sendo uma guerra também. E da mesma forma que na vida real, na própria guerra, os grupos étnicos começaram a se matar por causa de divergências culturais, ideológicas e religiosas, o jogo também reflete essa realidade. E os personagens também podem cometer atos hediondos um contra os outros. Dá pra afirmar, na verdade, que essa é a relação que norteia o This War of Mine. E toda essa complexidade de relação entre personagens não é à toa. O jogador controla inicialmente 3 sobreviventes, mas como o fator replay nesse jogo é determinante para excelente jogabilidade e experiência, a cada novo início os indivíduos do grupo podem variar também. Mesmo assim, a quantidade inicial sempre fica entre 2 ou 4 integrantes e novos podem ser encontrados durante a jornada, a partir das escolhas que você toma. Logo de início, uma mini biografia básica dos personagens é ativada e é possível compreender um pouco mais de como cada integrante chegou onde eles estão ali agora naquele momento. É aí que a relação jogador-personagem fica clara no jogo. Diferente de outros jogos de survival, como Deadlight, I Am Alive, em que o jogador age como o inconsciente de um personagem, aqui você controla, na verdade, a consciência coletiva deles, usando mecânicas de simulação de socialização que estão mais próximas, por exemplo, de um The Sims. Só que num tom bem mais sério. Todo o desenvolvimento do gameplay é balanceado pelos sistemas de interação de sobrevivência. Fome, temperatura, ferimento, doença, sono, moral e até simpatia entre os personagens. Como cada personagem possui sua própria história, especialidade e maneira de ver as ações executadas pelo jogador, esses sistemas são decisivos. É o que eu lembrei, sabe? É bem bem diferente mal, do outro porque cada jogo, né? atitude tomada do pelo Survival, jogador tem uma mas consequência. me tudo lembrou que isso. O grupo é documentado pelos integrantes nesses seus diários pessoais, e as consequências disso surgem ao lado das fotografias deles. Ou seja, se um desconhecido brotar na sua porta pedindo remédios e comida, a escolha entre compartilhar os suprimentos ou ignorar o pedido dele vai levar a algum tipo de consequência. Num curto prazo, por exemplo, o integrante pode não ter gostado da sua ideia de partilhar os suprimentos e ficar triste ou revoltado, irritado, etc. Mas a longo prazo, caso você tenha decidido compartilhar, você pode sentir na pele a falta de remédio, porque em algum momento um dos seus integrantes pode ficar doente e você não vai ter nada para poder ajudá-lo. Pois é.
E é por isso que a narrativa emergente do This War of Mine é incrível. Esse é um jogo que me deixou mal, mas de uma forma boa, se é que isso é possível. É uma daquelas experiências depressivas eu te entendo, que Gasdoriano. realmente entendo. te fazem refletir sobre a sua existência. Que nem o Papers, Please me fez olhar Papers, sobre uma nova Please é perspectiva outro. para os oficiais de imigração que avaliam a sua documentação em aeroportos. E que nem eu busquei trazer essa reflexão sobre a figura do analista de inteligência no meu jogo, o Spy of Us. O This War of Mine faz algo bem similar. Ele me fez ver coisas básicas que frequentemente são subestimadas, como alimentação e clima, de uma nova forma, sob um novo olhar. Afinal, se você quer sobreviver, você vai precisar de diversos recursos, como madeira, comida, medicamentos, água e por aí vai. E chega uma hora em que não dá mais para você ficar vasculhando os destroços de prédios abandonados. Em algum momento, você percebe que você precisa entrar em contato com outros sobreviventes, seja para fazer escambo com eles ou roubar se necessário. E, se você não tiver coração, matar também é uma opção. É aí que está a moralidade emergente do jogo. Ao longo da experiência, você tem a opção de ajudar ou atrapalhar as pessoas. E eu acabei fazendo os dois. Me senti mal quando invadi a casa de um casal de velhinhos para roubar as coisas deles, mas também me senti melhor quando ajudei um pai a fugir dos tiros de um sniper para conseguir resgatar o seu filho doente. E, verdade seja dita, em todos os casos eu estava desesperadamente buscando alguma ajuda ou recompensa. Eu fui criticado pelos meus personagens por roubar, mas nunca matei ou sequer ataquei outro civil. Isso foi uma opção minha dentro do jogo. E, ao final, eu consegui sobreviver, mas só depois de enfrentar um longo inverno que fez todo mundo morrer de frio e ficar doente, passar por noites em que eu saía para roubar uma casa alheia e quando voltava para minha, via que tinham roubado a gente. E, claro, limpar minha consciência também de vez em quando, ajudando um hospital com outros civis que pediam ajuda. Viu como não existe preto e branco nesse jogo? A moralidade é completamente cinzenta, que nem a névoa dos destroços da guerra. E sim, para toda ação existe uma consequência, que é, o mais interessante disso, manifestada através da mecânica do jogo. E o mais incrível é que no fim de tudo, depois de ter zerado o jogo e sobrevivido à guerra, se você ainda tiver, mesmo assim, uma memória de peixe ou um coração de pedra, o jogo ainda exibe um epílogo e faz uma retrospectiva das principais decisões que você tomou ao longo da história. Ou seja, é nesse ponto que você percebe que não existe final feliz, mesmo que todos os seus personagens tenham conseguido sobreviver. Alguns ficam traumatizados com a guerra, outros não acham seus familiares. Isso sim é survival horror, muito mais do que Resident Evil ou Silent Hill, porque aqui a realidade está muito mais próxima do que você imagina. Conclusão: This War of Mine definitivamente mostra como a guerra é um cenário hostil para todos os envolvidos, especialmente os civis. Isso é fato, porque a morte e a perda são fatores obrigatórios para entender as dores da guerra. Tanto que o jogo transmite todas as sensações profundas de se viver num cenário de guerra e terror de maneira até mais eficaz do que outras obras de arte, propaganda ou jogos conhecidos, inclusive como Battlefield e Call of Duty. E, para melhorar, além do entretenimento e da emoção veiculada através da obra, ainda existe uma razão mais profunda por trás. O This War of Mine está ligado diretamente ao trabalho da ONG War Child, que trata de crianças que sofrem ou sofreram os horrores da guerra moderna. O último DLC do jogo, por exemplo, ele serviu para colher doações para a organização, que é ativa nas zonas mais perigosas do mundo, como Afeganistão, Iraque, Síria e outras. Jogar This War of Mine, então, é mais do que apenas sentir na pele as dores da guerra. É compreender e se humanizar quanto aos sentimentos de pessoas tão distantes da gente, em termos de realidade, mas que talvez vivam experiências mais similares do que a gente imagina. E, de quebra, você ainda ajuda no trabalho de caridade da organização. Portanto, chegamos ao final. Se você gosta de jogos de gerenciamento e ou com matemática reflexiva e séria, como The Sims, Papers, Please, The Yogg e Safe House Diaries, The Yogg é forte, This cara. War of Mine é o jogo pra The você. Yogg também é um Por isso, jogão. Quando eu penso em This War of Mine, eu penso em narrativa. The Yogg, Chegamos ao cara. fim de mais um episódio. The Se Yogg. você gostou, dê o seu like e compartilhe com seus amigos e outras pessoas que gostariam de ver esse conteúdo também. Se você é novo por Cara, aqui, não deixe de se 7 inscrever no canal, anos marcar para atrás. receber as atualizações e
7 anos atrás. Participar do nosso grupo no Puta vida. Facebook, a Taverna do Ludobardo. Cara, pô, que saudade. Saudade da época do Ludobardo, cara. Pô, que saudade. Mas é isso. Só fiz um apóstolo aqui. Mais uma indicação aí pra vocês. O Deus War of Mine ou Lone Survival. 2 jogos que têm propostas diferentes, porém são reflexivos. São jogos que te levam aí pro coração. E, inclusive, foi um bom vídeo, cara. Um bom vídeo do nosso querido... Cadê aqui? Cadê? Eu fechei o vídeo. Parabéns. Eu fechei o vídeo do... Aqui. Qual que é o nome dele? Vou pegar aqui. Não, aqui. 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 Dream Videos, é isso aí. Ele posta ainda hoje? Ah, ele faz vídeo ainda, olha só. Que show. E é isso. Valeu aí, Tchuman, por ter